Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse santo culto essa tarde em louvor a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje Deus preparou de vir aqui substituir o irmão Jean, que está bastante atarefado com o trabalho. A irmã Lu também não tem estado bem de saúde, mas graças a Deus, no demais, tudo vai bem. Graças a Deus, tudo vai bem. Nós vamos orar por eles, para que a irmã Lu também se reestabeleça o quanto antes, e o irmão Jean possa estar aqui de volta junto de todos nós, glorificando a Deus. Tá bem? Enquanto isso, a Irmandade vai compartilhando a live e nos ajude aí a convidar o povo de Deus para vir glorificar a Deus junto de nós, tá bem? Vamos começar o santo culto louvando a Deus com o cântico 115. Deus brevemente celebrará as bodas de Jesus, a esposa se preparando está com graça. Vinde as bodas
Glória a Deus, glória a Jesus. Irmandade, vamos compartilhando a live e avisando o povo de Deus para vir assistir o culto agora à tarde. Não sei se nosso relógio está alinhado com o de vocês. 2h17, é esse mesmo ou não? 2h17 da tarde, tá bem? Vamos cantar o hino 272, 272. Você puder me dar mais retorno aqui? Do hino. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos cantar, irmãos, o hino 55, para nós orarmos a Deus. 55. Fiel
canta mais um, Bruno? Não, chega, tá bom. Era só para ver se você estava animado mesmo. Povo de Deus, vamos orar agora então. Vamos buscar a presença do Senhor em oração. Vai chegando nessa hora assim, ó, quase 2h30 da tarde. O irmão Bruno está assim, um olho aberto, outro fechado, coitado. Desde as 4 horas da manhã. Que hora que começou a rádio? Às 6? Às 6 da manhã começou a rádio. Mas hoje ele vai embora logo. Assim que acabar o culto das 9, ele vai embora, se Deus quiser. Você fica por da noite, é você? Santo Deus, que maravilha. E nós vamos buscar Deus agora em santa oração. Apresentar todo o povo de Deus nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro nas nossas necessidades, nas coisas que nós precisamos e naquilo que Deus tem para fazer pelas nossas vidas e para as nossas vidas também. Você aí na sua casa, nós aqui da congregação do Alphaville, está cheio de anjo aqui, né, Brunão? Tirando nós dois. O resto é só banco, mas o Senhor está aqui, junto de nós, como tem estado todo o tempo. O Senhor tem nos ajudado a levar a palavra até vocês. Claro que isso não vem de nós, não é capacidade nossa, é tudo misericórdia de Deus. A gente procura sempre fazer o melhor, enfim, deixar o mais agradável, o mais suportável possível para os irmãos. Então nós vamos pedir a Deus a benção em favor do santo culto, de todos esses pedidos de oração que vocês fizeram aqui na live, vários irmãos e irmãs que estão nos chamando aqui, deixando as suas mensagens. Nós apresentaremos todos nas mãos de Deus, pedindo ao Senhor que venha ao nosso encontro em tudo aquilo que nós precisamos. Já começamos a ter um bom retorno da oração da igreja. Ontem, como disse aos irmãos, meu irmão foi fazer aquela biópsia e de forma preliminar, evidentemente, os médicos que o atenderam, os companheiros dele, os colegas dele de trabalho, falaram: ó, Diego, é bem no começo esse linfoma e você vai passar isso aí como se estivesse tomando remédio para uma gripe, para uma doença mais simples. Então, glória a Deus, já ficamos felizes, sabendo que o Senhor já começou a trabalhar por causa das orações da igreja. Existe a doença, mas de forma bem mais leve, menos invasiva, e nós vamos glorificar a Deus. Eles estimam que a medicação nem será intravenosa, vai ser só oral pela boca. Então, glória a Deus, glória a Deus. É isso que nós queremos, ver o Senhor operando na nossa vida. Então, também por isso, continuo pedindo as vossas orações, não só por ele, mas por tantos outros que passam pelas mais diversas enfermidades aí, aqueles que perderam seus entes queridos, como a nossa querida irmã Rebeca, como falei a vocês, o irmão Paulinho e tantos outros irmãos que estão sofrendo a dor da separação, seja pelo Covid, seja por outras doenças, acidentes e tantas outras coisas. Vamos pedir ao Senhor que essa tarde tenha piedade de nós e fale conosco através da sua santa palavra. Espero poder corresponder à Irmandade, não é aquele culto doce, aquela educação do irmão Jean. O irmão Jean é tão gentil, mas vamos tentar fazer o mais próximo possível. A Irmandade do Carrão vai perdoando aí, irmão Rodrigo, tá bom? O irmão Jean é todo certinho. Você já viu o cabelinho dele? Tudo penteadinho. Quer arrumar briga com o irmão Jean, põe a mão no cabelo dele. Você vai arrumar um inimigo pro resto da vida. Essa é coisa de gente careca. O Bruno também é assim. Mexer no cabelo do Bruno é arrumar problema. Vamos pedir a Deus que fale conosco também pela palavra, como já disse. Ajoelhados, em nome do Senhor Jesus, busquemos a Deus em santa oração. Amém. Grande Deus, grande e poderoso é o Senhor. Glória, 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 glória a Deus. Nosso Pai Celestial, Criador nosso da terra, do céu e de tudo que neles há. Oramos em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, para buscar a presença do Senhor, para buscar a face do nosso grande Deus. Ainda que não contemplemos como ela é, cremos por fé que nesse momento o rosto de Deus está virado, está voltado para nós, e os seus ouvidos inclinados por misericórdia e com misericórdia para ouvir a voz das nossas súplicas, das nossas orações. Reunimos-nos, Senhor, essa tarde para adorar a Deus com esse santo culto, tributar ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso respeito, a nossa devoção, e pedimos ao Senhor que por caridade, Senhor, aceite no céu essa nossa prática, esse nosso louvor, esse nosso culto racional que fazemos a Deus em nome de Jesus. Sabemos que através da live há muitos e muitos pedidos de oração que a nossa Irmandade tem feito menção, apresentando as suas famílias, os filhos, amigos, outros que lutam por enfermidades, outros que perderam seus entes queridos, como acabamos de dizer, outros que têm problemas, Senhor, na família, no casamento, problemas da vida sentimental, de relacionamento. A bem da verdade, ó Deus,
Muitos são os males que nos acometem, que nos perseguem, que incidem sobre nós. Todavia, o Senhor é galardoador daqueles que te buscam. E por isso nós te buscamos essa tarde, de todo o nosso ser, para pedir a Deus que tenha de misericórdia das nossas vidas. Apresentamos a Deus todo o teu povo, todo, Senhor, sem distinção, como cantamos no hino. Que o Senhor possa alcançar a cada vida, cada casa, cada família. E nessa tarde, Senhor, fazer um carinho nas nossas almas, visitar-nos com a presença do Teu Espírito Santo e fazer-nos sentir o cuidado de Deus para conosco. Fazendo assim, Senhor, a nossa fé também será fortalecida e os nossos corações estarão cada vez mais, Senhor, deleitosos de estar na Tua santa presença. Toma nas Tuas mãos a minha vida, a vida do Bruno, do irmão Marcos, que está no escritório agora, a Natasha, o Léo, que vão se recuperando da Covid, graças a Deus estão bem. Pedimos ao Senhor que os guarde, que os ajude a terminar esse processo de recuperação. Graças a Deus são muito jovens, com bastante saúde e vão enfrentando com mais tranquilidade essa doença. Todavia, entregamos eles nas palmas das Tuas mãos. Que o Senhor cuide e abençoe não só eles, mas tantos quantos nesse momento precisam de socorro nas mais diversas áreas das suas vidas. Senhor, abençoa este santo culto e fala com as nossas almas pela Tua palavra, ajuda-nos a entender a Tua vontade. Toma nas Tuas mãos a vida do caro irmão Jean, da irmã Luciana, que vem, Senhor, sofrendo com esses rins. Há bastante tempo ela vem sofrendo, com dores, Senhor, com pedras, com cálculos renais, em nome do Senhor Jesus. Liberta Tua filha desse mal, Senhor. Quantas vezes já fomos visitar, hospitalizada por causa dessa enfermidade. Senhor, Tu és um Deus que tem a cura, Tu és o médico dos médicos, e se Tu puser a mão sobre a vida da Tua serva, ela também não se envergonhará de glorificar o Teu nome. Não só ela, mas todos nós Te glorificaremos. Senhor, abençoa o santo culto da noite, nosso querido irmão N, que certamente presidirá o santo culto. Dá ao Teu servo a guia do Teu Espírito, ajudando ele sempre como Tu tens ajudado, para que os nossos corações também, através da vida dele, sejam cheios da Tua santa presença. Nunca permita, Deus, que nenhuma força estranha, contrária, venha estar aqui entre nós do ministério, mas que tenhamos sempre paz, que tenhamos sempre amizade, Senhor, confiança, para trabalhar ombro a ombro, lutando pelo Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Apresentamos tudo nas Tuas mãos. Cremos que desde o céu o Senhor está ouvindo a voz da nossa pequena e humilde oração. Ao nome de Jesus tributamos honra, glória, louvor e majestade para toda a eternidade. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o 22, Brunão? 2, 2. Nas provações
Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Como disse aos irmãos no começo do Santo Culto, nosso querido irmão Jean está bastante atarefado. Os irmãos, nem sei se todos sabem, o irmão Jean é advogado. Então, às vezes, cai dia de ter audiência nessa hora, ainda que as audiências não sejam presenciais, são online. Então, ele faz do escritório com o cliente ou de um outro lugar que o valha. E, além disso, a irmã Lu não tem estado bem de saúde. A Irmandade já viu que pedimos várias vezes orações por ela. A irmã Lu tem uma deficiência renal. A irmã Luciana, que é a esposa do irmão Jean, da Obra da Piedade ali na Vila Carrão, que ela faz cirurgia, Brunão, tira os cálculos renal. Dali 4, 5 meses tem o mesmo tanto ou mais. Dali a pouco tem mais de monte, irmão. Eu cheguei a ver um potinho cheio de cálculo, cara. É uma formação absurda de calcificação nos rins. E ela sofre, irmão. Às vezes isso desce para o canal da urina. Meu Deus do céu. Ela é muito forte, ela está sempre rindo, mas judia dela. Então, há dias que ela não está bem. E agora é um desses dias. Ela está na casa das irmãs, irmão Jean correndo para cima e para baixo com o trabalho, com a obra de Deus, e não foi possível que estivesse aqui essa tarde. E com o maior carinho vim aqui substituir meu irmão querido para atender o santo culto aqui para todos vós. Então, vale lembrar que, como o irmão Jean diria agora, tem culto na Vila Carrão daqui a pouquinho, às 19h30. 19h30 horas, na rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, na Vila Carrão. É bem pertinho do cruzamento da Avenida Itaquera com a Avenida Aricanduva. Que é um jeito fácil de achar, é na mesma rua do Atacadão, ali da Vila Carrão. Do Atacadão, perto da Avenida Itaquera. Pertinho da Avenida Itaquera, é uma rua do lado da Avenida Itaquera. A nossa igreja faz muro com o Atacadão. Não tem perigo, Atacadão ali da Avenida Aricanduva, perto da Avenida Itaquera, tá bom? Às 19h30 horas. A igrejinha do Carrão parece uma casinha de boneca. É bem pequenininha, mas é tão bonitinho. Eles puseram ar-condicionado, agora fizeram os pisos em volta dela, jardim. Tem até um pé de abacate lá. Quando começar a dar abacate, pode levar a sacola e trazer. Quem gosta de vitamina de abacate é uma delícia. E é verdade, dá abacate que faz lama no chão. Uma benção a igrejinha. Lá tem um terreno bem bonito que Deus preparou. Logo, vamos começar a ampliação, se o irmão Jean permitir, dessa casa de oração. Hoje também nós temos culto aqui no Alphaville, às 20 horas, aqui é um pouquinho mais tarde, porque tem muito trânsito aqui na Rio Negro, na Araguaia. Então, o nosso culto começa um pouquinho mais tarde, às 20 horas, Avenida Ômega, número 365. Estaremos todos aqui. Os nossos cultos presenciais aqui do Alphaville, domingo às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, que foi ontem, hoje, como disse aos irmãos, quarta-feira às 8 da noite, e sábado às 10 da manhã, o culto das nossas queridas irmãs, que são atendidos pela irmã Mara, pela irmã Kátia e pela irmã Mônica. Elas atendem, salvo engano, em modo de revezamento. Nossos cultos online de segunda a sexta-feira, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 2 da tarde e às 8 da noite. No sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E nos domingos, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30 horas. Tá bom? Esses são os cultos que Deus preparou online, transmitidos aí para a Irmandade. São 16 cultos por semana. Toda segunda-feira, nós temos a oração aqui com as irmãs, com os irmãos, uma reunião de oração, segunda-feira, às 7 horas da noite. Domingo, às 8 da manhã, é a nossa aula de música. E mudaram o aviso, agora que eu estou vendo que o aviso é novo, né? Estou vendo que não está mais rabiscado com as rabiscas que eu fiz. O Marquinhos fica para morrer. Eu pego os avisos, rabisco, esse aqui eu já derrubei água. Quando ele vem à noite, já vai fazer um bicão. Os jovens me convidaram, e eu, por livre e espontânea pressão, eu aceitei de ir com eles no cinema no dia 25/6. Nós vamos junto com a mocidade aqui de Alphaville a partir das 18 horas. Assistir um filme super instrutivo. Eu estou com medo dessas crianças tudo voltar falando em língua lá do cinema. Como é que é o nome? Kong versus Godzilla, irmão. Olha pra caramba. Olha a entrada. Irmão, a ruga da mão. Parecendo uma pele de frango. Mas eu vou, irmão. Por causa da mocidade, a gente faz qualquer coisa. Eu vou me divertir com eles lá, comer pipoca. Diz eles que é ir no McDonald's, né? No MC Donardi. Nós vamos lá com eles, se Deus quiser. Dia 25/6, uma cidade aí da região, daqui. Procure a irmã Natasha nos telefones, no telefone que aparece aí no vídeo, que é do meu lado direito, aqui.
e combinem com ela, tá bom? Alimentos não perecíveis para atendimento dos mais necessitados, da mesa do amor, a gente continua pedindo que vocês tragam nos cultos presenciais. A mesa está bem magrelinha, está igual a mão Bruno, magrinha, magrinha. Precisa da ajuda da Irmandade. Nós fizemos um apelo essa semana sobre as coletas, a Irmandade já chegou junto, graças a Deus. Continuamos pedindo que continue nos ajudando. Antes da palavra, o irmão Bruno vai pôr para a gente a chave do Pix, o banner direitinho. Eu vou passar os dados para vocês. E é muito importante que a Irmandade contribua e nos ajude em toda a obra de Deus precisa disso. Irmão, eu ia deixar para falar no outro culto, no culto de amanhã, que eu fosse atender, mas eu já estou aqui agora, Bruno, e depois eu esqueço. O que eu vou falar para os irmãos, né, o Bruno nem sabe, ele já fica com a unha na cabeça, já com medo de sair asneira. Não é bonito de falar, mas é sincero. E nós temos que ser transparentes com a Irmandade. Há uma inquietação, principalmente na internet, a respeito de um nosso querido irmão da CCB, que é cooperador na Síria. Um caro homem de Deus que, ao que me consta, está até doente. Eu vi no canal do irmão Gênesis, do irmão Genésio Rodrigues, que ele infartou ou coisa assim. Parece que ele está tendo algum desgaste com os irmãos da CCB. Algum problema de relacionamento, algum problema quanto ao atendimento da obra. E muitos irmãos têm perguntado, irmão, mas e qual é a posição da CCA? Então, por isso que eu digo aos irmãos que não é bonito o que eu vou dizer, mas é sincero. Nossa posição é nenhuma. Salomão escreveu dizendo que aquele que toma parte em causa alheia é como quem pega um cão pelas orelhas. É mais ou menos meter a colher de pau onde não é chamado. Ou é exatamente isso. Nós oramos, ajudamos no que for possível, não só ele, mas qualquer outro que nos procurar. Nós nem temos contato e nem temos condição também de estar falando, escuta, você está precisando de alguma coisa para eu te ajudar? Nós mal conseguimos cuidar da nossa irmandade. Nossa igreja é pequenininha. Então, queridos, nós não vamos tomar parte nisso. Vamos orar e nos colocamos à disposição. Mas eu não sei o que se passa, irmão. Não posso tomar partido. Eles estão tão distantes. Oramos para que Deus reestabeleça a saúde do seu servo e que, se houver algum desajuste, alguma coisa que não vá bem, que eles possam se acertar o quanto antes. Todos nós somos homens idôneos e já bem grandinhos, que eles possam acertar essas diferenças. Outro sim é a questão da orquestra. Irmão, lá na CCB ainda não está podendo tocar por causa da Covid. Blá, blá, blá. Qual a posição dos irmãos? A posição da CCA é que os músicos, em escalonamento, com os devidos cuidados de restrição de contato social e tudo mais que é necessário, estão liberados para tocar aqui na nossa igreja. Mas por que na CCA pode e na CCB não pode? Aqui pode porque nós não vemos problema. E lá não pode porque eles veem problema. Então não tem ninguém certo nem errado. Irmão, não faz a gente brigar, não. Tá bom? Você, músico, não ameace os irmãos da CCB dizendo, se você não deixar eu tocar, eu vou tocar lá na CCA. Primeiro que nós não somos o resto, nós não queremos o resto de ninguém. Segundo, que não é bonito, não transparece caráter. Você pode sair porque você não está feliz, você pode sair porque você acredita em outra coisa, mas por força e por violência, o próprio Cristo falou para Pedro, nós não vamos vencer por força nem por violência. Não faça isso com você, nem conosco, nem com a obra de Deus. Você está numa instituição centenária. E essa é a diretriz dele. Está certo, é errado, é bonita? Não interessa. Na sua casa tem as suas regras. Não é? Então você tem que se submeter. É a igreja a qual você escolheu para servir a Deus. Não põe a gente nesse balaio, não, irmãos, porque nós não queremos briga. O que nós acreditamos, nós defendemos até o fim. Pode ser CCB, CCD, CCY, mas atiçar nós que nem cachorro de briga não vai rolar, não vai funcionar. A gente não vai entrar nesse joguinho, porque isso não faz bem para nós, nem para a obra de Deus. Tá bom? Mas a Irmandade está livre para vir congregar aqui e glorificar Deus junto de nós. Traga seu instrumento, toque, sirva, mas não ameace ninguém, não vá falar com o encarregado, com o ancião, porque os irmãos também não podem decidir. É uma diretriz que vem do Brás. E todos estão sujeitos, submetidos às ordens de lá, da central. Não é uma crítica, é só uma constatação. Não é bonito fazer isso. E quando você sair de algum lugar, saia pela porta da frente. Não saia pela porta dos fundos. Irmão,
para mim não serve, eu vou servir a Deus em outro lugar. Mas não diga, se vocês não deixar tocar, eu vou lá para a CCA. Não faça isso, que nem aqui você não vai tocar. Que nós não estamos aqui para isso. Tá bom? Tem uma nossa irmã aqui dizendo o seguinte, irmão, está dizendo aqui, irmão, crente não vai no cinema. Ah, irmão, crente não vai. Porque eu não sou crente, eu sou cristão. Então, como eu estou em Cristo, eu vou. Os crentes podem não ir. Eu sou cristão, eu vou no cinema com a mocidade. Crente até o capeta é. Mais alguma coisa, Brunão? Só quer vir falar alguma coisa? Quer vir falar dos músicos? Não quer mais? Ó, vamos cantar o hino 342, então vou deixar você feliz, que eu sei que você gosta dele. 342 para a gente ouvir a palavra. Glória, glória a Deus. Vamos aguardar a palavra, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém.
Bom, como disse aos irmãos, o Brunão vai colocar aí para a gente, por favor, o banner com os nossos dados bancários para que a Irmandade possa contribuir nas ofertas e nas coletas. Os dados são Banco Bradesco, agência 1382, conta corrente 037 5530, dígito 4, em nome da Congregação Cristã Apostólica. E a nossa chave do Pix, que é alfaville@ccacristã.org.br. Você seleciona lá nas chaves do Pix como e-mail e põe esse e-mail, alfaville@ccacristã.org.br. Tá bem? O Bruno vai voltar aqui para a gente fazer uma oração, para agradecer as ofertas e para a palavra. Pai Santíssimo, te damos graças pelas ofertas que tens tocado no coração do teu povo para contribuir pelo bem da tua obra. Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça alcance cada uma dessas vidas e muito mais daqueles nossos irmãos e irmãs que tiveram desejo de ofertar, mas não foi possível porque a situação não é favorável no momento. Senhor, mas desde que o teu povo esteja aqui, de coração sincero, coração aberto para receber a tua palavra, é a maior oferta que qualquer servo, qualquer serva poderá dar ao Senhor. Abençoa e prospera. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive para toda a eternidade. Amém. Já digo já aos irmãos onde está. No segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4, irmãos, onde diz aqui, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Tá rápido assim, irmão? Tá ligeiro, hein, meu? E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. É para mim isso, Marquinhos? Não? Tá bom. É de noite só? Que eu molhei. Vem aqui, Marquinhos. Traz aqui. O que eu falei para vocês? Que ele ia ver que molhou o recado e já trouxe outro. Vê se esse homem não tem tique. É só Deus. Tá bom, Marquinhos. Obrigado. Deus abençoe. Ele veio com cara feia e falou que você molhou aí, ó. Tá bom. Verso 2, irmãos. E Eliseu lhe disse, que te hei eu de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho, traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Somente até aqui, queridos irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Está aqui os recadinhos do irmão Marquinho. Deixa eu deixar o que já não serve mais, para deixar o novinho aqui para o irmão N à noite. Os irmãos vejam, que situação dessa mãe.
dessa mãe de família, preocupada com o sustento da sua casa, preocupada com o sustento dos seus filhos, com a subsistência da sua casa. Como a Irmandade bem sabe, já comentamos algumas vezes, as viúvas não eram benquistas, não eram muito bem vistas também pela sociedade, porque eles as enxergavam como um peso, como um peso a se carregar. A sociedade era extremamente machista e, além disso, era uma mulher que não tinha mais o seu marido e que, aos olhos da sociedade, ela só geraria despesa, porque a mulher não trabalhava, ela não tinha ganho, ela vivia do provimento que era trazido pelo marido. A sociedade era machista ao ponto de nem contar as mulheres nas multidões, nem as mulheres nem as crianças. Quantos homens haviam? Haviam tantos mil homens. Mas e mulher e criança? Não, mulher e criança não se conta. Eles não existem. Então, irmãos amados, os irmãos vejam que Deus está sempre atento às ações do homem. As coisas que o homem faz e as coisas que o homem faz de ruim também, para nas coisas ruins Deus intervir de alguma forma, mostrar o seu poder, mostrar a sua glória, mostrar também a sua misericórdia. Quer ver só? A mulher que foi pega em adultério. O homem criou uma lei, naquela ocasião, dizendo que ela deveria ser apedrejada. O Cristo não. Foi lá e perdoou os pecados dela. A lei dizia que a mulher que estava sangrando, ou uma mulher em fase de menstruação, ou no caso daquela mulher que tinha fluxo de sangue, que era uma menstruação que nunca acabava, já por 12 anos, dizia que se ela saísse no meio da multidão, sendo considerada impura, como se fosse voluntário aquele sangramento que a mulher tem, que é natural, é a natureza se renovando dentro dela, a mulher é uma fonte de vida, geradora de vida. Ela seria considerada, ela era, portanto, considerada impura e também poderia ser apedrejada. O que Cristo fez? Curou ela. Bendito seja o nome do Senhor. Não foi a palavra que Deus deu ontem, ou anteontem, ontem, acho, sobre a mulher samaritana, que os judeus e os samaritanos não se falavam? O Senhor vai e fala com a samaritana. Além de ser samaritana, uma mulher, mostrando que ele veio na contramão da convenção humana. Mostrando que o poder de Deus não pode pôr dentro de um copinho desse aqui. E ele nem cabe no imaginário do homem e da mulher. O poder de Deus é muito maior do que nós sequer possamos sonhar, queridos irmãos. O poder de Deus vai além de toda a nossa compreensão. Bem-aventurado você, essa tarde que está ouvindo essa palavra, congregando conosco aqui no culto online, que o teu coração crê no impossível, vê o invencível, transpassa as barreiras que são intransponíveis, se defende daquilo que é indefensável, porque você poderá dizer as palavras do apóstolo São Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes, Deus suscita em nós força, Deus coloca em nós uma fortaleza que nem nós sabemos que temos. Eu me lembro que quando Deus levou o meu filhinho, isso quem contou para mim foi a enfermeira no dia seguinte. Quando eu consegui tirar minha esposa do bebê que já tinha falecido, minha esposa voltou para o quarto, o bebezinho voltou para o bercinho, ainda que morto, ele voltou para o bercinho, depois eles, levam para onde tem que levar. A enfermeira disse que quando me deu a notícia da morte dele, eu não me lembro de nada disso. Ela disse que eu só dizia: glória a Deus. Louvado seja Deus, Deus sabe o que faz, glória a Deus. Eu não me lembro, em momento nenhum, de ter dito essas palavras, mas é uma força interior que vem em nós. Bendito seja o nome do Senhor. Para encher nosso coração de fé, encher nosso coração de conforto, de fortaleza. E essa tarde essa palavra vem dizer a todos nós, povo de Deus, o Senhor te vai encher de força que não é de homem, a força que vem do trono da destra de Deus, para encher a tua vida de paz, de graça, de virtude, e ainda que você esteja passando pelo fogo, cumprir-se-á a palavra de Deus na tua vida. Se passar pela água, ela não te submergirá, e se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito seja Deus. Eliseu, irmãos, também era um homem que, ainda que um profeta, lembra? Sucessor de Elias, um grande homem, logo que a capa de Elias caiu sobre ele tornou as águas de Mara, que era amarga, doce, né? Despejou uma salva de sal no ribeiro e a água tornou-se doce. Deus foi fazendo tanta coisa bonita com Eliseu, mas era um homem que vivia para a obra. Então esses homens, nenhum deles tinham nenhuma possessão humana, nenhum patrimônio. De modo que eles viviam pela fé. Viviam pela fé. Então Eliseu também vivia pela fé. Um dia tinha muito, outro dia não tinha nada, outro dia tinha pouco. Vivia pela fé, era nutrido pela fé, na acepção da palavra. Era a única maneira que ele poderia pregar de fé. Hoje nós vemos tantos pregadores, os irmãos veem, meu irmão que está doente agora. Se eu venho aqui para a Irmandade, me lamento, fraquejo na fé, me desespero, eu não estou preocupado? Claro que eu estou preocupado. Irmão Rodrigo, você não tem medo? Tenho medo, tenho preocupação pela saúde, pela vida dele. Mas eu preciso confiar no Senhor, preciso condicionar minha mente a crer no Senhor para poder passar fé para a igreja. Quando nós escolhemos aceitar o ministério que Deus dá, nós precisamos renunciar a um monte de outras coisas. Nós não podemos fraquejar, nós não podemos perder a paciência, nós temos que achar bom tudo. A nossa vontade, ela vai sendo deixada de lado, irmãos. São as escolhas de Deus para a nossa vida. Eu podia simplesmente dizer aos irmãos, olha, você foi confirmado para ancião. Eu podia ter dito, eu não quero. Ah, mas Deus vai cobrar, Deus não vai cobrar, vai para o inferno, é outra história. Então é uma questão de o que é combinado, não é caro. E Eliseu da mesma forma, irmãos. Essa mulher, então, teve o seu esposo que faleceu, e ele deixou dívida. Até hoje é assim, você herda a herança, mas você herda a dívida também. E o credor foi e falou, olha, seu marido tinha essa dívida, mais essa, mais aquela, e nós precisamos receber. Ela disse, mas eu não tenho como pagar. Ele não deixou nada. Aí ele disse, então, nós vamos levar seus filhos para trabalhar como escravo, até que eles paguem a dívida. Agora, irmãos, imagina, viúva, né, era uma mulher, estava sem o seu esposo, portanto, viúva, ia ficar sem seus 2 filhos, que era alguma chance de sobrevida, porque, sendo homens, poderiam trazer algum provimento para ela, mas a mãe não quer o filho para sustentar. Ah, o meu filho precisa ficar aqui porque ele precisa me dar de comer. Não, eu preciso estar no meu filho porque eu morro se eu ficar sem ele. Não é um negócio, é um amor entranhável, é um amor de mãe. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, então ela entrou no desespero e foi falar com o homem de Deus. Então Eliseu, se tivesse muitas posses, diria, bom, está aqui. Vai lá e paga. Resolve o teu problema. Mas não era fácil assim, irmãos. Ele também tinha que viver da fé. Ele também tinha que fazer a manifestação da fé se renovar todos os dias na vida dele. Queridos irmãos, irmãs que estão assistindo o Santo Culto, você que vai assistir depois dessa palavra, faça hoje, em nome de Jesus Cristo, que a fé seja renovada no teu coração. Faça hoje, em nome de Jesus, que o Espírito Santo renasça de novo dentro de você e coloque em você uma fé genuína, uma fé inabalável, não uma fé condicionada. Olha, eu tenho fé que se o meu amigo falar com o dono da empresa, fulano de tal, vai conseguir que eu consiga para eu conseguir o trabalho. Não, eu confio em nome de Jesus, que por maiores que sejam as dificuldades, maior é o Deus a quem eu sirvo. Glória ao nome do Senhor, porque a premissa da fé não é dar o peixe. A premissa da fé é ensinar a pescar, para que sempre que você precise, você saiba exatamente onde encontrar a tua necessidade, a solução para o teu problema. Glória ao nome do Senhor. E essa mulher foi e contou a Eliseu, irmãos, tudo o que lhe estava sucedendo. Ele então disse a ela, declara-me o que é que tens em casa. Irmão, põe isso na tua cabeça. Você não pode se apresentar diante de Deus dizendo, Senhor, está aqui meu problema, resolve, vira as costas, sai andando. Não. Senhor, eis-me aqui, olha, Senhor, essa causa.
Como Ana ficou orando no templo lá, clamando, pedindo ao Senhor que se lembrasse dela. Senhor, olha aqui essa minha necessidade. Deus, tem misericórdia de mim. Manda a tua palavra, fala comigo, ministra o meu coração, me ensina, me guia, me direciona. Mas não, irmão, é lançar o pão sobre as águas e ficar olhando. Bendito seja Deus. Lançar a semente na terra e ficar cuidando. Na terra da graça de Deus, na terra da fé. Lança a semente da tua confiança, da tua oração. Ela vai brotar e vai produzir em nome de Jesus. Mas tem que lançar, tem que cuidar. E ele perguntou, declara-me o que é que tens em casa. Ela falou, eu tenho um pouquinho de azeite. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O que para você é pouco, para Deus é muito. O que para você não tem saída, para Deus tem saída. O que para você hoje é inconsolável, insuportável, que você acha que vai enlouquecer, amanhã fará parte do teu passado. O que hoje é presente, amanhã será passado. E depois de amanhã ainda é futuro, irmão. Bendito seja Deus. O Senhor sabe como trabalhar nas nossas vidas. O Senhor sabe como encaminhar a nossa mente, o nosso coração para o plano dEle, tanto de salvação, quanto para os planos materiais de Deus na nossa vida. Essa tarde aquieta o teu coração. Deus vai multiplicar muita coisa boa na tua vida. Glória ao nome do Senhor. Deus vai multiplicar a tua fé. Deus vai multiplicar a tua paciência, Deus vai trocando os teus sentimentos sorrateiramente, imperceptivelmente, Deus vai te tomando de uma forma diferenciada, vai mudando, direcionando os teus pensamentos e de repente quando você se der conta, você já é uma nova pessoa, uma versão melhorada, uma versão avançada das coisas de Deus, para as coisas de Deus. E todos os que estiverem à sua volta também ficarão felizes de ver, louvado seja Deus. A mudança de Deus foi tão grande na vida dessa mulher, dessa viúva, que quando ela pegou os vasos emprestados, que encheram-se todos, ela falou, me traz mais vaso. De um vaso ela foi pondo em um monte de outro. Irmão, foi multiplicação de Deus. Ela fala, me traz mais um vaso. E alguém disse, não tem mais. Aí o azeite parou. A benção de Deus, ela vai cair na tua vida de acordo com a necessidade. Não se preocupa. A gente não fala muito aí no mundo, é melhor pingar do que secar? É assim. O que o profeta dizia? Senhor, eu não quero ser rico, não me faz rico para não ser soberbo, e nem miserável, para não ter que mendigar o pão. Mas sustém-me com o pão cotidiano, dá-me a porção costumeira, me dá o dia a dia. Irmão, como está o teu dia hoje? Senhor, me falta tanta coisa, mas tanta coisa que você acha que são necessárias. Mas aquilo que é estritamente necessário, extremamente necessário, o que te faltou, irmão? O que te falta, irmã, que Deus não tenha providenciado para você, usado de uma vida? Senhor, eu estou triste porque, imaginemos lá nossos queridos irmãos lá em Campo Verde, que perderam a irmã Rebeca ainda agora, a irmã Eni ainda agora, a família do irmão Pedrão, nosso ancião, que perdeu o irmão Pedrão, a irmã Isabel e a Kedma, pai, mãe e filha. Um carreado do outro, assim, de dias de diferença. Irmão, faltam eles aqui, falta a irmã Eni aqui, falta meu filho aqui, mas o Senhor diz essa tarde, não falta minha palavra, meu servo, minha serva. Se te basta, alimenta-te da minha palavra e me deixa aproximar de ti, diz o Senhor, e abraçar o teu coração, abraçar a tua alma, e te fazer a doçura da minha presença, adoçar um pouco da amargura dos dias do teu choro, sejam eles quais forem. Glória ao nome do Senhor. Uns estão chorando porque perderam o emprego, outros estão chorando porque perderam um grande amor, outros estão chorando porque perderam um ente querido, e todas são dores, e todas doem muito para aquele que está sentindo, mas o Senhor está enviando a sua palavra e te diz, prepara-te, meu servo, o azeite vai começar a jorrar sobre a tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. O azeite da palavra começará a jorrar sobre a tua cabeça, uma unção especial de Deus vem sobre a tua vida. O Senhor abre a ferida, mas Ele sabe como fechar, irmão.
Ele sabe como lidar conosco, Ele sabe como direcionar o nosso coração, e o Senhor te diz, não temas coisa estranha alguma, pois eu estou cuidando da tua vida e da tua casa, e tu podes dizer, Senhor, Senhor, o meu fardo está duplicadamente pesado, mas o Senhor te diz por essa palavra, a força de Deus recai sobre a tua vida agora. E o que parece ser tão pesado, tornar-se-á leve. Tornar-se-á leve, irmão e irmã. E o Senhor te ajudará a suplantar os dias do teu choro, da tua sequidão, o dia do bocado seco, o dia da língua pegada no paladar. O salmista dizia isso porque quando eles estavam no deserto, não tinha água, a boca fica seca e a língua gruda no céu da boca. Então ele disse, a minha língua se pega ao meu paladar. Sabe quando você fica com a boca seca de medo, de aflição? Tem gente que fica assim, né? E assim ele dizia, você também está com a boca seca, mas essa palavra é um cântaro de água que Deus vai pôr nos teus lábios, que Deus vai pôr no teu coração. A água é vida. A vida de Deus entra em você agora. E o Senhor te diz, não se preocupe, procura aquietar o teu coração, porque há males que são irremediáveis, e há coisas que para nós são grandes males, mas para Deus é uma grande bênção, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo conforte todos os nossos corações, e o Senhor te diz, não se preocupa, mais uma vez Deus te diz, eu vou fazer multiplicar as coisas na tua vida, eu vou fazer multiplicar a minha graça na tua casa, no meio da tua família, no meio dos teus parentes, dos teus filhos, aqueles que estão bem distantes de mim, diz o Senhor, virão, queridos irmãos. Lembra-se de Salomão, de Sansão? A palavra deixou escrita que mais foram as mortes de Sansão, ele matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida, quando ele derrubou as colunas do templo, e tinha aquele 3.000 pessoas no telhado. Então, irmão, há males que vêm para o bem. Se você está enfrentando algum momento de amargura, Senhor, me põe essa palavra nos meus lábios, na minha boca, para te dizer, seja adoçado pelo Espírito Santo de Deus. Seja o Espírito de Deus o teu consolador agora. Chora um pouco, glorifica a Deus, deixa Deus tomar a tua alma com a virtude do céu, deixa o Espírito Santo cantar nos teus lábios. Quanto tempo você não fala em língua? Põe para fora toda essa amargura. A palavra diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo, seja edificado. Aleluia! Seja edificada agora, em nome de Jesus Cristo. Cai sobre a tua casa, sobre a tua cabeça, um manto da virtude do Espírito Santo de Deus em ti. É como um inchaço, um abscesso que pulga, que lateja. O Senhor vai drenar ele agora pela virtude da sua santa palavra. E vai te dizer, vai, pede vasos vazios, não pouco. E vai enchendo todos eles. E quando a bênção chegar, lembra-te de voltar até o Senhor, de dizer, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor te dará instrução, como deu pela boca de Eliseu aquela mulher, quando ela encheu todo aquele monte de vaso. Ela foi e disse, e agora, o que eu faço? O que ela podia fazer, irmão, virar as costas e falar, agora já estou rica, já tenho o que eu preciso, que Eliseu, que nada, vou-me embora, cuidar da minha vida. Não, irmão, quem teme a Deus não faz essas coisas. Quem teme a Deus não vira as costas para o Senhor nunca. É como o casamento, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, na saúde, na doença. Você está casado com Cristo, irmã, casada com Cristo, servo e serva de Deus. Senhor, se for para chorar, vai ser de alegria, vai ser nos teus pés. Se for para chorar de tristeza, vai ser nos teus pés. O Senhor te diz, seja qual for o teu choro, hoje eu te dou um abraço bem gostoso pela minha palavra. Bendito seja o nome do Senhor. E ela foi e falou com o homem de Deus, ele falou, vai, vende, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O resto de Deus é para uma vida inteira, que parece resto. Para ele é pouco. Um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, mas para você vai ser muito. Hoje a pontinha do dedo de Deus encosta na tua testa, assim, ó, te abençoando.
E é o suficiente para você se tornar um gigante na presença de Deus. É o suficiente para a força de Deus entrar no teu ser interior e você ser tomado de alegria, de graça, de regozijo, e alamaia, de contentamento, de alegria de estar na presença de Deus. E hoje o Senhor tira da tua alma, glória a Deus, toda tristeza. O Senhor tira do teu coração todo o opróbrio, toda aflição, todo o mal. Seja repreendido em nome do Senhor dos Exércitos. E que você possa enxergar além daquilo que os teus olhos estão mostrando. Assim como Deus falou com o profeta Samuel, quando foi ungir Davi como rei. Samuel, você atenta para aquilo que os teus olhos te mostram. Deus, porém, vê aquilo que está dentro do coração. Deixa-me te guiar. O Senhor te diz essa tarde, deixa-me te guiar. São 3h18 da tarde. E o Espírito Santo está tocando em você agora aí na tua casa. Para você que está no fuso horário aí, no horário local de onde você está. E o Senhor está indo aí agora, cuidar de você e te dizer, não se entristeça, pois eu sou um Deus de alegria, e eu não venho para trazer desgraça, nem ruptura, nem destruição. O teu Deus é Deus de edificação, irmão. Sejamos edificados pela boa palavra de Deus essa tarde, e que o Espírito Santo conforte a todos nós, e nos ajude, irmãos, a permanecer nessa nossa luta diária. Nos ajude a continuar semeando a nossa semente, vencendo as nossas lutas diárias, ganhando o nosso pão espiritual, o pão material, e sendo nutridos, ensinados, admoestados pela palavra de Deus. E o Senhor diz a toda a sua igreja, preparai-vos, igreja de Deus. Haverá multiplicação na vossa vida. Haverá multiplicação na vossa vida. Sejam multiplicadas todas as alegrias, seja multiplicado todo o entendimento, salamaia, seja multiplicada toda a sabedoria sobre a tua casa, seja multiplicada toda a saúde, toda a bênção de Deus, que ela vai sobrar pelas portas, pelas janelas da tua casa. Glória, glória ao nome do Senhor. E vai alcançar a tua vizinhança, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar a irmandade onde você se congrega, o teu olhar vai transparecer a graça de Deus, o brilho do teu rosto vai mostrar Cristo em você, você vai ser uma luz acesa na escuridão. Preparemo-nos, irmãos, que as nossas botijas estão sendo cheias da graça do Filho de Deus. Deus seja louvado. Amém. Oremos a Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, agradecidos nós te somos pelo culto que tu nos tens preparado, pela força que tens dado ao teu servo na presidência do Santo Culto, ao Bruno na transmissão, ao Marcos lá no escritório, e todo o teu povo que com alegria glorificou a Deus junto de nós, buscando o Senhor de todo o coração. Ó Deus, faze com que a tua presença alcance a todos nós sempre e que todas as vezes que precisarmos possamos ser tocados pelo teu Espírito Santo. Despede-nos na paz de Deus e prepara, dá com que estejamos aqui daqui a pouquinho às 8 da noite de novo, cultuando ao Senhor, oferecendo a Deus o nosso culto racional de todo o nosso coração. Abençoa todo o teu povo, em nome de Jesus Cristo que vive eternamente. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Vamos cantar o hino 264 para nos despedir. 264. Glória
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus estejam em nossos corações. Amém.